acima de tudo, vegana e feminista, depois escritora, estudante de doutorado em letras e uma apaixonada por psicanálise, pretende ser psicanalista em algum momento e continuar escrevendo até morrer. Carta aos defuntos que me inspiraram ou como estraguei a vida lendo Flor Bela Espanca e Álvares de Azevedo. Morre-se hoje e por diversas razões. Morre-se de dor de dente, morre-se de preguiça no sofá da sala, morre-se de demasiado autocontrole, morre-se por usar vermelho na rua, morre-se na placa de vende-se, morre-se por não querer morrer. Só de amor é que não se morre mais. No livro Vão Remédio para Tanta Mágoa, ilustrado por Vanessa Dedo Verde. Surgiu ainda criança, mas eu acho que é interessante porque ele surge mais no intuito de escrita, porque eu não lia tanto. Quando eu era mais nova, eu não lia tanto, não tinha tanto acesso à leitura. Tinha alguns poucos livros que minha mãe tinha dado. Morava no interior, em Ibiara. Morei em Ibiara e Conceição quando eu era criança. Mas, assim, eu já escrevia muito, mas não tinha tanto essa prática de leitura. Foi uma coisa que eu fui pegando mais com o tempo. Na adolescência, com dois primos meus, Eric Gil e Sheldon Gil. E aí eles liam muito. Sidney Sheldon, Stephen King, Agatha Christie. E aí foi o minhas leituras. Eu acredito que depois do lançamento do meu primeiro livro, o Se Eu Tivesse Alma, de poesia em 2015, foi que eu me senti realmente escrevendo profissionalmente. Poderia fazer-te um latte, encher-te de dengo, buscar-te de abrigo, dizer que te sambo, entrelaçar-me em braços, mas te xingo. Em um poema, sem rima e traço, da minha essência, companheira em trapos. Eu lancei 5 livros, de 2015 para cá. O primeiro livro foi o Se Eu Tivesse Alma, de poesia, e eu dei uma enxugada no que eu achava que era ruim jogar fora, o que eu achava que dava para editar, eu editei, mas muitos dos poemas que estão aqui, eles foram escritos e lançar, né, no mundo, uma coletânea de poesia. Aí o segundo livro que eu publiquei foi Causa Morte, uma novela. Escrevi essa novelinha. E na sequência eu publiquei 2 livros em 2017. A novela foi em 2017 também, em março. E ainda em 2017, no segundo semestre, eu lancei esses 2 livros. Esse aqui, o segundo de poesia, que eu já tinha começado a escrever quando eu acabei o Se Eu Tivesse Alma. Que é de contos, que assim que eu acabei de escrever o Causa Morte, eu comecei a escrever ele. E o mais novo é o Sozinha no Cais Deserto, que é de poesia. E eu também, assim que acabei o processo com o segundo livro, já comecei a engatear ele também. O Vão Remédio para Tanta Mágoa, que foi o segundo, ele foi uma homenagem aos poetas que eu lia na minha adolescência. Por exemplo, foi um projeto bem acabadozinho, eu pensava nele como falar de amor hoje em dia. E aí eu sinto que eu dei uma atualizada, não sei se é arrogante falar isso, mas eu sinto que eu queria, pelo menos, atualizar essa ideia do que seria o amor pra gente. E aí foi muito pensado, tanto que eu cito Flor Bela Espanca, Álvares de Azevedo. E aí foi uma homenagem também, principalmente. Então, nesse período da adolescência, marcou muito essa poesia que era muito dramática, que se você mexesse na folha, saia sangue, assim. Mas muita coisa teórica que eu estudei no mestrado me ajudou a escrever o Causa Morte, por exemplo, a novela. Eu estudei muito Nietzsche, Sartre, inclusive tem uma frase de Sartre que eu utilizo no livro. O homem é uma paixão inútil. E aí eu achei interessante porque muita gente pega essa frase como se fosse minha, assim, não, mas é uma referência, é Sartre. Então, Beckett é um autor que me influencia muito, que eu estudei ele no mestrado. É o autor que me faz pensar sempre em forma e conteúdo, que eu acho que é essencial para a literatura. Não é só você chegar e jorrar conteúdo, assim. Você pensa na forma, como aquilo vai estar.
que aí casa e tem um sentido mais geral do todo. Estou começando minhas leituras em Hilda Hilst também, que Beckett também a influenciou muito. Então, tanto na poesia quanto nos contos eu estou lendo Hilda. Comecei a ler agora Conceição Evaristo, que era uma pessoa que eu queria muito ler, era tarefa de casa para ler, sabe? Tem ainda algumas autoras que eu quero ler, Chimamanda, por exemplo, tem uns livros aqui que me influenciaram muito, que é o da Sylvia Plath. Foi o único romance que ela escreveu. Ela foi uma estadunidense, foi poeta também. E esse romance, assim, eu acho maravilhoso. Outro também, Gabriel Garcia Marques, que me influencia muito, assim. O estilo dele eu acho maravilhoso. É de onde eu pego um pouco do realismo mágico que tem, assim, no Causa Morte, por exemplo. Eu acho que eu peguei um pouquinho do realismo mágico dele. Não chega a ser como Isabeau Quintierre, que eu lancei agora pela editora Escaleiras, que ela é muito realismo mágico, assim, fantástico, está muito presente na obra dela. Mas eu acho que eu consegui pegar de uma forma que cabia com a minha escrita. E com O Velho e o Mar, eu acho que esses 3 romances são os romances que mais me influenciaram, assim. E eu não estou com ele aqui, mas A Metamorfose de Kafka, para mim, é um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que é bem interessante quando o escritor consegue escrever tanto poesia quanto prosa. Para mim, o processo tem muito isso, né? O que é mais fácil? Escrever poesia, escrever prosa. Mas eu acho que depende de cada escritor mesmo. Porque eu sempre escrevi os dois. Esses dias eu encontrei um caderninho de desenho da escola que, ao invés de desenhar, eu estava escrevendo um romance. Isso eu com 6, 7 anos, eu acredito. E aí eu pensei, eu realmente escrevia prosa já também, desde criança. Mas quando eu fui crescendo, eu fui achando aquele tão difícil e me encaminhei mais para a poesia. Mas tinha aquele desejo, eu quero escrever prosa, então eu consegui fazer algumas oficinas de escrita com Luiz Rufato, que é um escritor já conhecido aqui no Brasil, com Marcelino Freire, e essas oficinas me ajudaram a me encontrar, assim, na prosa. E aí foi quando eu lancei o Causa Morte, que é a novela, eu já senti que ali estava pronto para mostrar para o mundo. E depois o de contos. Em questão de temas, eles se aproximam muito, assim. Eu trato da ideia de morte, de suicídio, de depressão, tanto na prosa quanto na poesia. Então eles também, inclusive porque os que são lançados próximo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Nem Uma Vez Uma Voz Humana, que eu trato são 9 contos sobre 9 protagonistas vivendo crises existenciais. E na mesma época eu estava escrevendo Sozinha no Cais do Deserto, e aí ele é separado em 3 sessões, Deus, Corpo e Suicídio. Então eles dialogam bastante, de uma forma ou de outra, mesmo sendo gêneros diferentes. O que me inspira a escrever é mais o que eu tenho curiosidade de pesquisa. No meu mestrado, por exemplo, eu trabalhei muito a questão da morte, do suicídio e de Deus, da religiosidade. E aí trabalhei muito Nietzsche e tudo mais. E eu acho que está muito nesses livros. Então, a Débora pesquisadora está muito próxima da Débora escritora. E temas que me incomodam não só pessoalmente, mas como eu vejo que é um tabu social. O suicídio é uma questão muito séria, que deve ser tratada. Quanto mais se fala, mais é uma forma de saber lidar com ela, eu acredito. Recentemente eu até compartilhei uma matéria no Facebook que era uma especialista, psicóloga, falando disso, assim, que não se mata só quem tem depressão. Então é uma questão grande. E da quantidade de pessoas que se matam por ano, por exemplo, é enorme. O Nem Uma Vez Uma Voz Humana de contos, por exemplo, é uma denúncia, tipo assim, vamos tratar de suicídio para a gente saber lidar melhor e evitar quando for possível. Então eu gosto muito de trabalhar tabus, a religiosidade também, a questão de Deus. Já peguei briga postando poema meu no Facebook com cristãos, assim. E eu sempre digo assim, não é a autora, é o poema. Se quiser brigar com o poema, mas se a gente quiser debater o tema tomando uma cerveja ou um café, eu aceito, assim, na paz. Tem todo uma polêmica, né, em cima disso, da inspiração do autor, do que é consciente, do que é inconsciente. Eu acredito que a maioria dos processos são inconscientes,
que a gente pode tornar consciente ao longo do processo de escrita. Às vezes pode vir um poema, por exemplo, bem cru, de alguma questão que eu senti na rua, alguma coisa que eu vi, não necessariamente porque eu estou apaixonada, ou sei lá, não tem que ser uma coisa tão interna, sabe? Pode ser uma pessoa que eu vi na rua olhando de alguma forma pela janela do ônibus, ou sei lá. Então é muito de trabalho, eu acredito muito no trabalho, na pesquisa e na edição. Por mais que tenham aspectos inconscientes, mas eu acredito muito nisso, assim, no suor mesmo, de você trabalhar os textos, sabe? E acho que fica cada vez mais rico quando você trabalha eles, quando não tem medo de mexer. Eu já tive contato com pessoas e até já fui essa pessoa de que escrevia o poema e não podia triscar. E aí vieram ruins, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. Se eu tivesse alma, não faria da cachaça ressaca, nem da espuma sabão. Um dia perderia em meu quarto todas aquelas histórias contadas em vão. Em um vão também me perderia. 1 de janeiro de 2000 e... não me lembro. Mil desculpas a quem estiver me vendo, que nessa rima falta graça e gosto. Tudo bem, já que não tenho alma mesmo e o resto é o oposto. O meu quarto livro de poesia, por exemplo, ele vai se chamar Objeto Ar. E ele surgiu, objeto A letra A é um conceito lacaniano que eu faço análise pessoal também, então eu converso muito com minha psicanalista sobre o que eu estou escrevendo, ou sobre literatura. Ela também tem um gosto literário apurado, assim, e aí é bem legal. Então surgiu na análise ela falar do objeto A e eu tenho entendido o objeto ar. E aí eu achei isso muito interessante, então peguei. E nesse livro já tem algumas questões de pensar o outro, que é muito Lacan também, o grande outro. Então tem alguns conceitos da psicanálise que eu pego muito para minha escrita. Eu sou professora de inglês, minha graduação é em letras em inglês. Desde os 19 eu dou aula de inglês e parei para fazer o mestrado, tive bolsa na época e depois... peguei a bolsa também no doutorado. Então, atualmente eu sou bolsista, estou com a editora Escaleiras. Está sendo mais investir ainda do que poder ter um sustento disso. Quando eu vi que eu queria muito viver de literatura, que a literatura estivesse presente na minha vida, a forma que eu encontrei foi, vou ser professora da universidade. Então, esse é o meu foco. Por isso que eu fiz mestrado e estou no doutorado. Então, já é uma forma de estar perto da literatura. Criar a editora Escaleiras é outra forma, que ainda não me dá sustento, mas que talvez dê em algum momento. E só escrever nunca vai ser assim, só escrever, né? Porque a porcentagem que a gente ganha das editoras é pequena ainda, quer queira, quer não, mesmo as grandes editoras. Então, se você é escritor, você vai fazer oficinas, cursos de criação para tentar ganhar algum trocado. Ou quando surge algum edital importante, assim, que você pode ter uma renda ali momentânea, de você ganhar uma grana ali para tentar lhe sustentar por alguns meses, pelo menos. Então, eu não acredito que dê para viver de literatura nesse sentido. Vou ser só escritora, sabe, ainda. Sobre pactos, jazz e Deus. Ó Deus, no inferno toca jazz? Diz que sim, ou não arreda os pés. Carta aos defuntos que me inspiraram, ou como estraguei a vida lendo Flor Bela Espanca e Álvares de Azevedo. Morre-se hoje e por diversas razões. Morre-se de dor de dente, morre-se de preguiça no sofá da sala, morre-se de demasiado autocontrole, morre-se por usar vermelho na rua, morre-se na placa de vende-se, morre-se por não querer morrer. Só de amor é que não se morre mais. No livro Vão Remédio para Tanta Mágoa, ilustrado por Vanessa Dedo Verde. Só por eu ser mulher negra, bissexual,
eu acho que já tá inserida num espaço que é mais, que a gente não tem normalmente, né? A gente vai se inserindo aos pouquinhos e aí alguém vê você e acha interessante, começa a chamar para as mesas. O espaço é bem reduzido, assim, para a mulher e principalmente para a mulher negra. Mas eu acredito que a militância aparece na editora Escaleiras, quando eu decidi abrir uma editora, pensando no foco na publicação de autoras mulheres. A gente também publica homens, autores homens, mas o ideal da Escaleiras vai ser esse, assim, publicar uma porcentagem maior de autoras. E também, quando eu me deparei, que tipo de personagens eu estava criando na minha literatura. Se eu estava consciente, sabendo quais eram os personagens que eu estava criando, ou se eu estava só reproduzindo, criando homens brancos de classe média. E aí, foi muito bom esse clique, né? Quando eu tive esse clique, eu estava construindo Causa-Morte, então eu pensei melhor em que contexto aquela família ia estar. Então é uma família negra, classe baixa, então isso entrou dessa forma. E o Nenhuma Vez Uma Voz Humana, por exemplo, foi o ápice, assim, eu pensei, não, eu vou criar um livro de mulheres, personagens mulheres, que elas vão estar em suas crises existenciais, porque para a gente ser militante e feminista, não necessariamente a gente tem que falar só da questão de classe. Eu acho a questão de classe importantíssima, mas é bom também mostrar que as mulheres têm crises existenciais. As mulheres negras também podem falar de filosofia, sabe? Não é... A gente pode falar de tudo, né? No fim das contas. Poema Deus Não Me Julgues. Reflexos de luzes em vidros me atraem. Isso nada tem a ver com minha insanidade mental. Poemas do livro Sozinha no Cais Deserto, lançado em 2018. Inclusive, é uma coisa que eu sempre digo, gente, as pessoas precisam ler, as pessoas das artes. Muita gente de cinema, por exemplo, eu vejo que não curte muito ler, aí quer escrever roteiro, mas não conhece a Poética de Aristóteles, não lê uma peça ainda, aí eu fico achando que complica mais, sabe? Então, eu sempre sugiro leitura, assim, seja lá qual arte você faça, que só tem a crescer mesmo. Eu acredito que o que alimenta a criação dos meus personagens são as pessoas que eu convivo. Não só as pessoas que eu convivo. Pode ser um irmão, uma mãe, uma história de uma tia antiga, uma história que eu ouço de alguma amiga. Porque a gente às vezes escuta tanta história trash, né, que parece que é ficção ali. Eu acho que é até uma forma de eu suportar algumas questões, de já pensar como ficção. Então, de uma conversa pode surgir um personagem, de uma pessoa que passa na rua também, de uma frase que eu leia. Às vezes acontece muito isso quando eu estou estudando psicanálise. Eu estou lendo um artigo sobre qualquer coisa, assim, eu vejo uma frase e eu fico, caramba, vou escrever um poema sobre isso. E aí fico lá matutando, tentando botar aquele conceito dentro daquele poema lá. Às vezes não funciona, eu vejo, não, eu estou querendo forçar a barra, porque também poema não é para ninguém enfiar conceito nenhum nele, né? Então, às vezes acontece naturalmente, de ter um diálogo de teoria com o poema, assim, mas nem sempre dá certo. Eu jogo muita coisa fora também. Então, eu acho que é assim que surge. E tem personagens que é difícil mesmo a gente lidar com eles, às vezes, assim, porque ou ele tem muito de você, ou ele tem muito pouco e você detesta, sabe? Detesta aquela criatura ali. Se fosse na vida real, você queria esganar. É interessante porque muitos estudiosos são contra uma literatura mais fluxo da consciência ou um teatro do absurdo. Muitos teóricos acreditam que a boa literatura é a literatura ali do século XIX, que era realista, ou se dizia realista, né? Porque eu não acredito que alguma arte pode ser realista em si, assim. Então, tem muito essa crítica. Eu sou da vertente que acredita que, por exemplo, uma peça caótica pode refletir muito mais a realidade do que uma historinha com começo, meio e fim, e com um conflito que se resolve. Inclusive, nessa ideia de que tudo é conflito, né, no fim das contas. E se tudo é conflito, nada
também pode ser conflito, e aí como é que faz, né? Tem uma estudiosa que fala disso, assim, Renata Pagliottini, eu acho bem interessante. Mas eu acredito que a literatura ela pode ser caótica, não ter exatamente começo, meio e fim, ou se é uma peça de teatro, tá ali uma coisa bizarra, personagens dentro de lata de lixo, como o Beckett faz, e aquilo ser muito mais funcional do que uma peça dita realista, assim. Teve o impeachment, tem todo esse retrocesso que está acontecendo. Eu me sinto muito medrosa assim, em relação a isso. Muito forte, mas me dá muito medo também. Até porque eu não sou uma pessoa de ficar calada. Então, eu sempre imaginei que se eu vivesse alguma coisa pesada, uma ditadura, alguma coisa assim, eu seria uma das primeiras a rodar mesmo. Assim. E é bem triste. Às vezes eu tô assim, fazendo as coisas da editora que me dão muito prazer, mas aí às vezes dá um desânimo, uma frustração, ou alguma coisa que está retrocedendo em relação a direitos LGBTs, direito da mulher. É bem triste, assim. Me entristece muito também o pessoal dentro das artes que acham que a mulher, o negro, o LGBT, o índio só deve ter espaço no âmbito antropológico, sociológico, que nas artes não deve ter um espaço, que eu acho que deve sim. A gente não desconsidera a parte estética, porque as pessoas, quando falam em negros, LGBTs, mulheres e índios, acham que não vai ter estética na obra deles, sabe? Então, eu acho que tem que ter espaço sim. Se tem cota para a universidade, eu acho que deve ter editais para dar espaço para essas pessoas, premiações. E é assim que a gente vai aparecendo. Então, mesmo no âmbito de esquerda, tem muita coisa que entristece a gente, assim, principalmente como mulher. Mas eu acho que é isso, a gente está cada vez mais unida, pelo menos as escritoras, eu acho, me sinto muito feliz, assim, aqui em João Pessoa, nos últimos 2, 3 anos a gente conseguiu se unir mais, se movimentar. Tem o Sarau Selváticas, que eu organizo com a Aline Cardoso e a Ana Apolinário, que são poetas também. E a gente convida autoras. Tem autoras que aparecem, que a gente descobre que elas nunca publicaram, tem um monte de escrito guardado, mas estão ali tímidas. Então, quando a gente vai para a questão da mulher, tem muito isso. Parece que quando um rapaz diz que é escritor, todo mundo já, que legal, você já é escritor. E para a mulher não, tem que toda uma luta para ela mesma se considerar escritora e tal, para conseguir mostrar. E às vezes só quando um outro escritor homem fala que você acha que é, sabe? Então tem toda uma questão que eu acho que o Brasil atual não está ajudando em nada, sabe? Eu paro às vezes e penso, por que a gente não parou de fazer tudo? Mas aí, pra a gente não cair numa depressão individual, a gente continua, né? Tentando fazer o que a gente está fazendo. Até porque a história não é uma coisa linear, né? Tem como ter esses retrocessos mesmo. Poema Mundo. Se o dia não se inscreve na pele, um dia inútil se foi sob o sol. Ser Deus deve ser isso, suportar a unidade dos próprios ombros. Então, eu sei como a literatura é importante para a dramaturgia, como a dramaturgia foi importante também, junto da literatura, para o cinema, como a dança pega muito do que a gente escreve também, do que a gente pode trabalhar de metaficção, né? Artes que se conectam e tudo mais. O trabalho de Joyce Barbosa mesmo, o Castelo, que ela fez em cima da obra de Kafka, eu acho que tem muito a crescer quando a arte, em geral, se conecta.
vão conhecer o incrível trabalho da profissional Joyce Barbosa, que é diretora de teatro da Paralelo Companhia de Dança. Se eu tivesse alma, não faria da cachaça ressaca, nem da espuma sabão. Um dia perderia em meu quarto todas aquelas histórias contadas em vão. Em um vão também me perderia. 1 de janeiro de 2000 e... não me lembro. Mil desculpas a quem estiver me vendo, que nessa rima falta graça e gosto. Tudo bem, já que não tenho alma mesmo e o resto é o oposto.